Hola a tothom. Moltes gràcies a tothom per ser aquí, benvinguts. Abans que res, un apunt logístic, i és que avui farem servir una eina de traducció automàtica que veieu aquí, es diu Scribble. És una eina basada en intel·ligència artificial i desenvolupada per al grup CLIC de la UB, que és el Centre de Llenguatge i Computació de la Universitat de Barcelona, que traduirà avui des de i cap al portuguès, perquè tothom pugui seguir la sessió. I ens disculpem per avançat si hi ha algun error, perquè és una eina que està en fase experimental, està en forma de proves i encara s'estrena justament avui. Així que esperem que tot funcioni perfectament. Doncs això, moltes gràcies a tots per estar aquí i especialment gràcies i benvingut a Davi Kopenawa Yanomami. Away Totihi. És un honor poder rebre'l aquí a la Universitat de Barcelona. Li volem agrair de tot cor que hagi vingut a portar-nos el missatge del poble Yanomami i el missatge de la selva amazònica i a rebre la distinció d'honor d'aquesta universitat. Davi Kopenawa és xamà i portaveu internacional del poble indígena Yanomami. Fa més de 4 dècades que lluita en defensa dels pobles indígenes i els seus drets i en defensa de la selva amazònica. Aquesta és la seva primera visita a Barcelona i ja porta una setmana per aquí fent debats molt interessants organitzats pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i ja porta 2 dies també visitant diversos projectes de la Universitat de Barcelona que l'ha convidat. Però pels qui vulgueu saber més sobre les seves memòries i sobre la cosmologia del poble Yanomami, us recomano molt el seu llibre La caída del cielo, que va escriure amb l'antropòleg Bruce Albert. Com sabeu, el poble Yanomami és el poble indígena semiaïllat més gran de l'Amèrica del Sud. Es calcula que actualment té una població d'unes 40.000 persones, 30.000 al Brasil i les altres a Veneçuela, perquè justament el seu territori dins la selva amazònica està en aquella frontera. Tenen 9,6 milions d'hectàrees que són terra indígena Yanomami al Brasil, i perquè us feu una idea, això és 3 vegades la superfície de Catalunya. És el territori indígena més gran demarcat del món i va ser precisament per la lluita de Davi Kopenawa i altres líders indígenes que es va poder demarcar aquest territori l'any 1992, després de 2 dècades de destrucció i d'invasió de les seves terres. Però després d'aquella victòria no va acabar la lluita perquè les amenaces continuen. El poble Yanomami, els pobles indígenes i els ecosistemes amazònics continuen amenaçats. La desforestació es va disparar en els 4 anys de govern de Jair Bolsonaro al Brasil. Ara s'ha reduït, però encara no s'ha aturat. Continua l'extractivisme, la desforestació i l'emergència climàtiques, que són amenaces per l'Amazonia que ens amenacen a tots nosaltres, perquè de la lluita d'aquella selva amazònica en depèn tot el planeta. Davi Kopenawa està a primera línia de front d'aquesta batalla. Ell lluita pels pobles indígenes, per l'ecosistema amazònic, per la biodiversitat, i aquesta és una lluita per tots nosaltres. I és per això que volem donar-li la distinció d'honor de la Universitat de Barcelona. Per fer aquest lliurament d'aquest premi, tenim amb nosaltres la degana de la Facultat de Biologia, Rosina Gironès Llop, que també dirigeix el Hub de Sostenibilitat de la UB, que, com sabeu, és una estructura de coordinació i col·laboració que aglutina diversos departaments acadèmics i de recerca per buscar solucions a la crisi climàtica i a la crisi ecològica que patim al nostre planeta. I també tenim la vicerectora de Sostenibilitat i Acció Climàtica de la Universitat de Barcelona, Teresa Saures, que lidera el desplegament de tota l'Agenda 2030 i les accions de sostenibilitat de la universitat. I sense més preàmbuls, li dono la paraula a la vicerectora Teresa Saures. Endavant. Molt bé, moltes gràcies, Sònia. Bon dia. Bon dia a tothom. Bé, vicerectores, vicerectors, secretària general, degana de la Facultat de Biologia, Rosina, Davi Kopenawa, Ana Maria Machado, Sandra Franco, representant de la Universitat de Roraima, les persones del CCCB, professores, professors, alumnat, visitants, amigues, amics, no? És fa goig veure l'aula magna plena en aquest acte que avui, com ha explicat la Sònia,
la Universitat de Barcelona tenim l'honor d'acollir a David Copenhaua amb nosaltres. Gràcies també al CCCB i la setmana que està passant aquí. Hem estat compartint amb ell des d'ahir diversos projectes i vull expressar que ha estat molt enriquidor per la Universitat de Barcelona, per tots nosaltres, i que estem iniciant projectes de col·laboració, explorant vies de continuar fent treball amb el David Copenhaua, amb el poble Yanomami i amb les universitats que estan al voltant d'aquest territori Yanomami. La Sònia ha explicat bastant del que és el David i el poble Yanomami, però en David Copenhaua és un líder espiritual, és un xaman, és un líder polític i és el portaveu del poble Yanomami, que és aquesta comunitat ancestral de l'Amazonia. És un referent mundial pels drets del poble Yanomami i de la protecció de la selva amazònica. Després de la llarga batalla per aconseguir tenir legalment aquesta superfície pel poble Yanomami, que li va ser concedida coincidint amb la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i Desenvolupament de 1992, que molts era la cimera de la Terra i molts recordem. Això va ser una fita, però la lluita allí només acabava de començar, perquè, com ja s'ha dit, la mineria legal i la mineria il·legal ha continuat, provocant grans problemes ambientals a l'Amazonia, però també molts problemes de salut al poble Yanomami. En aquest sentit, desenvolupen eines i programes per lluitar contra la malària que està assolant també al poble Yanomami. A més d'aquestes lluites, que són molt properes al seu poble, és un ferm defensor de la lluita contra l'emergència climàtica, ressaltant el paper clau que té l'Amazonia en l'estabilitat climàtica global i ens apel·la i ens crida a que ens mobilitzem i també a que reconeixem el lideratge i el coneixement indígena en aquesta salvaguarda del planeta. A través de l'associació Yanomami Utukara, que ell va fundar i que presideix, impulsa projectes d'educació per a que la comunitat Yanomami tingui alfabetització, classes de matemàtiques, de geografia, etc., en Yanomami, conservant la seva llengua, preservant la seva biodiversitat cultural, però també en portuguès, perquè després puguin anar també a les universitats. Per tant, és un projecte educatiu innovador. Com bé s'ha dit, totes aquestes lluites l'han portat a viatjar per tot el món. Ha sigut una feina ingent i a viatjar per conscienciar sobre les conseqüències catastròfiques de la invasió de les terres Yanomamis i la seva destrucció. Ha intervingut en molts fòrums internacionals, incloses les Nacions Unides, on reclama suport per les terres i cultures indígenes. No podia ser d'altra manera, però aquesta tasca ha estat reconeguda amb diversos premis, alguns d'ells com el Premi Global 500 de les Nacions Unides, ja al 1988, i el Right Livelihood Award al 2019, que és considerat el Premi Nobel alternatiu. Sabem que també escriu i ahir tenim bona part de les seves ensenyances, de la seva filosofia, de la seva visió a través dels seus llibres. Podem atessorar aquest coneixement. Manté vincles també amb diverses universitats. És una persona que cerca el coneixement, que vol aprendre, que vol col·laborar, que vol portar també el seu coneixement a les universitats i en aquest sentit manté
relació amb la Facultat d'Educació, d'Antropologia i la Facultat d'Economia de la Universitat Federal de Minas Gerais, en Brasil. És doctor honoris causa per la Universitat Federal de São Paulo, la Unifesp, i és també honoris causa i membre actiu a la Universitat de Roraima, que és la seva universitat i a la que també ell avui representa. Hem tingut, doncs, aquests dies l'honor i l'alegria de compartir amb ell estones i vull ara parlar de que dilluns passat vam tenir la sort de poder assistir a la seva conferència al CCCB, on va compartir els seus coneixements i experiències indígenes. En David ens deia a la seva conferència que nosaltres, els blancs, pensem que parlem de l'Amazonia, parlem de la selva com si la coneguessin, però realment no coneixem la selva. Tanmateix, sentint-lo a ell parlar en Yanomami, una llengua de la selva, parlar sobre la floresta, sobre el xapiri, sobre què fa un dia de treball a la selva, potser per primera vegada jo vaig pensar, estem començant a conèixer la selva avui. Avui tenim la selva amb nosaltres i se'ns apareix i es veu clara. Això és perquè en David és un habitant de la selva, és la mateixa selva, és un gran xaman Yanomami i un mestre per tots nosaltres. Però és també una persona molt, com ja diu la seva lluita i per la seva mestressa, que ens alerta que és molt urgent que els blancs canviem la nostra manera de viure. Necessitem deixar enrere, una mica són les seves paraules, no van ser exactament així, necessitem deixar enrere aquest consumisme, aquesta gran quantitat de despesa energètica que tenim i passar a vides més senzilles perquè estem destruint el planeta. Avui, la Universitat de Barcelona, una universitat europea, lliura a David Copenhague la nostra distinció d'honor. Aquesta distinció és un reconeixement a la teva lluita, David, als grans coneixements que difons arreu del món. Però és també un compromís que avui adquirim amb tu i amb la teva comunitat. Un compromís amb la protecció de la selva i del poble Yanomami. És un vincle d'amistat. Ara ja ens hem mirat als ulls, ens coneixem, hem après que els Yanomami cuiden la selva i el planeta, que som interdependents, que si ells moren, nosaltres també morirem. Per això ens comprometem que a través de la investigació, la cooperació i educant a les generacions futures, estarem al vostre costat, perquè a nosaltres també ens va la vida en aquesta lluita. I ara, si us voleu apropar a l'escenari... Molt bé. David? Ja ho he. T'entreguem aquesta distinció d'honor de la Universitat de Barcelona, com he dit, com a reconeixement, però també compromís i amistat amb el teu poble i amb la lluita per salvaguardar el planeta. Tutti, tutto claro.
Kami Juárez. Ah, oui. Como é que é? Yo te lo guardo. Sabe? Como é que é esse aí? Como funciona? Pode falar? Ah, oui. Wahwarayu. Ahotan wahwarayu. Ahotan wahwarayu ya. Wahikia. Oi. Brahikia. Na baba wa mãe. Bem, la boa marca, caminha jai bihito blalu, e batã, todo hito wakara, feito wakara, e pa yanuma yateba kanya walukioma, yateba hawai, caminha mak buru hewa bahaya teba hewa yateba hawa bihio. Roraima, Amazonas, Patayama, Urihi Patayama Abadakabore. Rio Yawarokioma. Kami aqui, Amazonas e a Irupa. Amazonas e a Shabiri Hini Huete. Amazonas no Amatima. Ya ihurup kudan, ya jai bihito blaru, kahua makeha, patawa makeha, tua wa makeha, ihia wa makeha, hoi yahi pataha, wamare huamake mayaro, wamare rimirema, hoi taha, yamak nohima yuit kua, hoi taha uri kutarena yamano amai, awe? Mãe sepia. Wahwarayu já. Bom dia, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Em minha língua eu digo Totirtewakaraha, que quer dizer bom dia. Então hoje a minha língua chegou até aqui, a casa de vocês. Eu quero explicar de onde eu venho. Eu venho de Roraima, da Amazônia. Sou filho da floresta amazônica. Eu escuto a floresta, eu escuto pela voz dos Chapiri, que seriam os espíritos. Por isso, quero falar a vocês, moças, jovens, pessoas mais velhas, mulheres, homens, que agora nós nos aproximamos, nós estamos aqui fazendo amizade, para que vocês também possam defender a floresta. Aoi, aitan. Aitan. Aoi. Nahayalo, hoi yahia, yahi tanimi, yata heni buboma, hoial hoi teha, hoi yahia kamia manya ublakema, ya manya ublakema, shabiri bukanya ublakema hoiha, kahua makesha, yamake noremi nohimayu, yamake noremi nohimayu kohibala yude, urihi wate mathabeha, urihi waniyawi beha, yamathebe wasuba, tebe wasubla mi maki, hoihalan yamake komi, kohibe waide, urihi yama temi ublamabu, mau yang au koau, yamak ble iyai, yamak temi, urihi abada temi kua pernah kami yamak kua belari uta isabeli ban, hutukala hua mai siwari boa, I motokari I uruari kami yamak kiai, kau heha yamak kiai, kami Amazonas urihia kami yamak kiai. Ya kuan yang mabahakuan untuk baik ipa naik urihi yamahi play ipa osema hepara urihi yamak hak boyu yamak boku boyu anha ipa naik patan yamak no tawi yamata no amabu kami yamak temi puluoba awe
cuidar. Corri para aqui. Nessa casa onde vocês estão, eu ainda não tinha vindo, mas agora a minha imagem chegou até aqui, chegou até vocês. E também a imagem dos Shapiri também está em pé aqui. Nós levantamos a imagem dos Shapiri. As nossas almas, seria um pouco uma tradução, uma palavra norema, que seria um pouco a imagem vital, se encontraram. E juntos nós vamos proibir e evitar que as pessoas destruam a floresta amazônica. Nós vamos fazer com que as águas fiquem limpas, que as florestas fiquem em pé. Então, se a floresta estiver bem, com saúde, será muito bom. Motokari, mudança climática, né? A motokari, a mudança climática. Urihi awehi aiwi, urihi a shawalapu aiwi. Aue. Awe Shari. Por isso que nós vamos trabalhar junto para evitar as mudanças climáticas, os Shapiri e vocês, porque como Motokari é como um espírito que ele explicou que seca as águas. Shinwaribo, que seria o ser do caos, que transforma todo o clima em caos. É isso que ele está traduzindo na fala dos xamãs como emergência climática. Então, nós vamos trabalhar nisso para proteger, para defender a floresta e o mundo. Porque essa é a terra, a nossa grande mãe, onde precisamos viver com saúde. Por isso, nós vamos trabalhar para limpar a floresta. Awe, naja, wai si atong taksha. Awe, wai shoa. Pe ai tang wai sib shoa. Omata yai hini pop. Si wani rewe, laba wama kena wama hua plaimi. Ma yai hua plaimi. Pata si wani rewe a yai hisio la yu dehe. Ma pata ke la yu. Ma pata ke renu. Yahi hama mau wai huapi. Ewa mata hini busho alba. Ko yal huite wakalaha tamo rua plarioma e ma awai sibkei. Anoa shimu. Naba wamak moyamaki. Urihi ware wari anmai. Mashida ware pashanmai. Kami yamak Shapiri pata basha hutukalari basha yani asha yabil waksha yamak yai hisi olai teh omak kohi bomaki omaki lariu ko yal hui ma awai sibkei hui te na omak bo dia internacional ma upa ka lalu lain untuk kutan mensageiro te wakalah te kua nada. Aue. Tem uma coisa que eu quero que vocês, Napa, escutem mesmo, escutem de verdade. Existe um ser chamado Shinwaririwa, que seria o ser do caos, que transforma tudo. Quando ele ficar com raiva, quando ele ficar bravo, vai cair muita chuva, vai ser muita água. Vocês podem ver que hoje o tempo ficou um pouco fechado, caiu um pouco de chuva. Esse é um aviso, é uma mensagem dos Shapiri, dizendo: vocês fiquem espertos, parem de destruir o planeta. Pois se vocês destruírem o planeta, nós, Shapiri, vamos fazer isso. Vamos destruir o mundo, vamos nos vingar. Hoje é o Dia Internacional dos Rios. E essa é a mensagem que os Shapiri estão mandando para vocês. Aí tá com
é mais importante na boa que te yai toti oi. Tempo temos. Oi te oi yamak lorete kami yanamai oi ya upla. Na ku ya te yai toti oi yamak nohi mai oi ya te peshimai. Nohi mai o di matana. Urihi nohi mai, mashida nohi mai. Kutare na urihi a hutukala a prahe ka wereha. E yama nohi mai de te yai to te unta yama kohipa ni kere yama kohipa boko boyu bihio. Na nabu wamaku. É aliança ane kurena yamaku oda urihi no amatema yamaku nikere ku oda shaberipa yanamateba naba ushi naba au ena yamaku oda urihi yamaa bre no amai yatpeshimai feita wamak yai behi wawarayu yana mai thub mi yana mai thub no mai wamakun mai yamak pre no mai enha papel wamapka taiwi mapa wamapka taiwi internet wamapka taiwi wamak behi kulayu thayai toti no amate mai yamak wano hekia uri awani wihi thub yai wano uri no himai me contra país contra Terra Planeta, tipo que yalo caminhamos aqui, urihi no amatema a favor da defesa da nossa terra, caminhamos aqui, nada? Estou aqui para que possamos falar sobre cuidar da floresta, sobre nos tornarmos amigos. Vocês devem ser amigos da floresta, amigos da terra, do solo. Se nós fizermos essa amizade no mundo, nós nos fortaleceremos a todos. Precisamos dar os braços, fazer uma aliança. É como vocês fazem quando colocam um anel. Seremos todos protetores da floresta. Nós, indígenas, brancos, negros, todos. Eu quero muito e eu preciso muito que vocês se juntem a nós na defesa das florestas. Realmente façam isso. Façam mapas, coloquem na internet o conhecimento de vocês. Nós precisamos nos juntar, pois existem muitos aqueles que querem destruir o planeta. Eles são muitos que são contra a Terra-planeta. Mas nós, que somos os defensores da floresta, da terra-floresta, nós estamos aqui, por isso precisamos nos fortalecer e nos juntar. Away. Nada. Monitor. Moritan, Horabrobatan. Aita, Hulabrobatan. Último. Anatkua. Kami uri teri yamakan uri yaman no amang maploimi. Nabata. Aluta continua até vir. A luta do Davi não vai recuar. Copenhague vai para frente até chegar a minha limite. Chegar a minha vida. Eu queria dizer, o Copenhague ele não quer assim derramar, o Copenhague vai só derramar por causa do meu povo Yanomami, vai derramar meu sangue junto com o meu povo, junto com a floresta, junto com a água, cachoeiras, pássaros, animais, xabire espiritual,
todo que está dentro na planeta Terra. Isso aí é a minha, finalizando as minhas palavras. Muito obrigado, estou muito contente, vocês me conheceram, eu conheci vocês, eu preciso de vocês, vocês me precisam. Sem índio, não vai, sem índio do mundo, do meio ambiente, Fazer a tradução. a nossa Terra planeta não vai funcionar. Porque a Terra Mãe, ele pertence de nós. Ele ama nós. Nós amamos a nossa terra. Muito obrigado. Te amamos. Vamos levantar. Vamos. Ó. Away, okay. Ya está. E aí, Torissa? Obrigada. Pode, Ahora podemos sentar. você vai sentar no primeiro. Proseguiremos con el diálogo aquí, señor Aquí? Copenhaua. Sí? Traductor, sí? Ara ens disculpareu que passem al castellà per facilitar una mica el diàleg, donat que hi ha persones portuguesoparlants que amb el castellà sí que es defensen i així farem més fàcil la traducció. Ha estat un plaer, però, a poder escoltar Yanomami, oi? En directe. Estamos en la mesa de diálogo, tenemos poco tiempo, pero creo que aún podremos tocar varios temas para hablar un poco de las amenazas, ¿no? Contra las que tenemos que luchar. Tal como David Copenhaua nos pedía luchar con ellos contra las amenazas que asolan la selva amazónica, vamos a intentar debatir un poco cuál es la situación y qué podemos hacer. Y para aquí, tres personas, aparte del chamán David Copenhaua, María Machado, que es antropóloga y, como habéis visto, traductora de lengua yanomami, investigadora de la Universidad Federal de Minas Gerais. También está Sandra Franco Buenafuente, que es catedrática de la Universidad de Roraima, especializada en políticas ambientales y bioeconomía, investigadora nacida en la Amazonia que trabaja en la Amazonia para la Amazonia. Y tenemos, en el programa estaba anunciado, disculpad el micro, pero si bien, ¿no? Estaba anunciado Martí Horta, profesor de la Universidad de Barcelona, pero lamentablemente una emergencia personal ineludible ha hecho que no pueda estar con nosotros. Ha venido en su lugar Guillem Rius, que es biólogo e investigador del grupo de la Universidad de Barcelona que se llama EXIT, que es el acrónimo de Extractive Industries, Planetary Health and Environmental Justice. Él mismo nos explicará un poco. Vale, perfecto. Gracias. Y empezaremos precisamente con Guillem Rius para que desde su perspectiva de biología nos ponga un poco de datos a estas amenazas al extractivismo. ¿Cuál es la situación de la selva amazónica ahora mismo y cuáles son las principales causas de la desforestación que está sufriendo? Sí, ante todo explicar que el experto es Martí Horta, que ha estado más de 20 años trabajando con comunidades indígenas en una parte muy concreta de Perú y también en Ecuador, sobre todo vinculado a la industria petrolera. Entonces, tipo de investigación, como has dicho, pero el experto es él. Pero sí que a nivel de impactos, lo que puede decir, impactos sobre la Amazonía en general. Obviamente, deberíamos escuchar siempre voces de la gente que sufre, ¿no? Los impactos de todo el extractivismo. Yo lo gustaría ponerlo un poco a nivel más global, digamos, porque los impactos que vemos en la Amazonía los tenemos que enfocar en el mundo capitalista neoliberal en el que vivimos, que lo que básicamente... ¿Se está tallando?
¿vale? Lo que hace es básicamente pues, entender la Amazonía como un espacio vacío, sin personas, ¿no? Donde los recursos son ilimitados, por lo tanto, muchas veces, y esto lo hemos estado documentando desde el grupo de investigación, empresas transnacionales que están ubicadas aquí en el norte global, pues van a la Amazonía y practican lo que es maximización de beneficios y externalización de costos. Es decir, sacar lo máximo posible y toda la contaminación que generan, pues obviamente la sufre la población local. En ese sentido, los principales impactos, por lo que refiere a la deforestación, están provocados por la expansión de la frontera agropecuaria, sobre todo a nivel de grandes proyectos, ¿no? Que están deforestando para dar lugar sobre todo a lo que es la plantación de soja en un 20% y en un 70% en la ganadería extensiva. Ese sería el principal impacto por lo que refiere a impactos, digamos, a la deforestación directa. Luego también, y David lo podría explicar mucho mejor, hay mucho problema con la minería de oro, ¿no? En la parte de Brasil, en el territorio Yanomami, pero también en zonas como Madre de Dios, en Perú, zonas de Colombia, que también pues, conllevan un gran impacto en la selva, y también extracción de combustibles fósiles como son el gas y el petróleo en Perú, en Ecuador, en varios sitios. Entonces, aparte de estos impactos más locales, no deberíamos dejar de recordar lo que también había comentado, pues el calentamiento global, que es obviamente ya muy patente hoy en día y que pues ya que está causando también una gran degradación del bosque amazónico. El año pasado, si recordamos las noticias, veíamos ríos de Brasil completamente secos, el río Branco, río Madeira, también la Amazonía en general, los grandes incendios que hubo en la parte de Bolivia. También es decir que el cambio climático está también afectando ya de una forma importante. Hay estudios en zonas muy remotas de la Amazonía donde no hay ningún impacto aparentemente, donde está disminuyendo las aves en un 70%, es decir, en las zonas más remotas del planeta debido al cambio climático. Y ahí es donde también pues, aprovecho este espacio para apelar a lo que debería ser la lógica, que es que debemos dejar de extraer combustibles fósiles porque son lo que genera el 80% del calentamiento global. Por lo tanto, pues, apelar a que los combustibles fósiles deberían dejarse bajo suelo, especialmente empezando por estas zonas donde los impactos en las sociedades y en el ambiente, como es la Amazonía, pues son mayores. No sé si me he ido un poco por las ramas, sí, pero... No, se ha quedado muy claro, Vale. me parece. Y que, de hecho, como creo que tenemos un poquito de tiempo, que vamos bien, me gustaría que David Copenhague nos explicara a estos datos que ha aportado Guillem Rius un poco el testimonio personal del pueblo Yanomami y de las amenazas que está sufriendo, porque sobre todo, tengo entendido, era minería de oro, aunque ahora, con la llegada al poder de Lula da Silva, parece que se habían expulsado, pero no del todo. ¿Nos puede explicar un poco cuál es la situación ahora mismo sobre el terreno? ¿Puede hablar en portugués? Pode ser português. O ya no. Pode falar em português. Eu não mais outro. Ele E a Renema aqui na Patanha Warwal, na Rabacuma. Tá. Português tá. Oi. Então, eu vou tentar falar o meu jeito. Português não é minha língua, mas eu falo. Então, sobre a questão do meu povo Yanomami e Ecuana, e tem outro parente, o meu povo Xamatari, que mora na Venezuela. E outros povos que estão do mesmo problema, como Caiapó, e a Muturucu, e outros que
que mora no Brasil, no Amazonas. E a porra Yanomami não é só hoje, não é só novo. Esse problema é antigo. Problema que chegou, acho que há mais 50 anos, quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno que eu vi e homem não indígena que vem procurando a terra boa, vem procurando as pedras preciosas, vem procurando assim a terra boa para fazer um roçado, para criar boi e também plantar alimento, arroz, feijão e outro também que chegou, soja. Quando eu era pequeno, eu nunca vi assim o homem branco plantando a soja. Isso aí é novidade, isso aqui está muito problema. Tá? E a carimbo, eu não queria falar histórico, tá? Isso aí é para falar histórico, que como aconteceu, essa história é muito longa. Uhum. Eu também não gosto assim, falar como aconteceu, foi em 1986. Não, aliás, perdão, foi em 1973 que aconteceu. O governo, não é governo, o Estado, que abriu estrada. A estrada, esse é caminho de invasores, que o governo mundo da Europa, do Brasil, eles gostam de fazer estrada. Fazer estrada para ele fazer transportar madeira, transportar mercadoria e também colocar as pessoas que não têm terra. Se chama colonização, colonizadores. Colonizadores, cuidado, eles são usados. Eles não têm terra. Os fazendeiros ricos, eles colocam para cuidar a lugar dele. E agora, bom, isso aí eu já falei, não. Então, agora, eu vou falar sempre assim, eu vou falar a época de Jair Bolsonaro. Sim. E Jair Bolsonaro, ele é sociedade não indígena, mas ele é ser humano. Tem um ser humano bom, tem um ser humano ruim. Tem um ser humano bom, indígena ruim. O mundo funciona assim. Está entendendo? Mas eu estou assim, estou explicando para você entender melhor. A nosso ser humano da Terra, que aconteceu, quando aconteceu, assim, inimigo, quem criou de nós, criou o mundo, Nanapa muito não cura. Nanapa, inimigo. Mas aí tem a cor. Essa palavra que a gente usa, mas ele não vai mudar. O denão olha para ele para ali. Nanapa. Nanapa muito. Nanapa muito é ser contra, ser inimigo. Uhum. Mas aí tem a cor. Aí tem a cor. Oposição.
Mas tem outra palavra que não gosta. Oposição? É uma palavra que não gosta de índio, não gosta de tomate, preconceito. Essa palavra, preconceito, está na memória, que nunca sai. O político sempre usa isso. O político sempre usa governo, Estado, os militares, militar, exército, e muitas coisas que ninguém muda. Ele muda as coisas pequenas, mas o que é preconceito continua. Chegou lá na minha casa. E Jair Bolsonaro, ele é militar. Quando ele está longe, eu gosto dele, mas quando ele está perto, eu não sou inimigo. Eu não sou inimigo, eu não sou também amigo. Eu faço o meu jeito. Quando ele está lá, trabalhando na casa dele, lá é a área federal. A área Omar não pode, é meu. Não pode destruir, porque é a casa. Foi em 2021, 22, aconteceu, segundo o garimpo que entrou. Nós, Yanomami, Ikuana e outros indígenas do Brasil, e movimento indígena sempre fala contra garimpo ilegal, contra mineração na terra indígena, contra fazendeiro na terra indígena, contra marco temporal, também contra. Mas eles são muito teimosos. Ele diz que o não indígena, que contra nós, que é contra a terra, ele fala que patrimônio da União é dele. Eu falo que ele está enganado. Patrimônio, União da Terra Brasil, que é respeitado. Que é respeitar quem está cuidando há muitos anos, somos nós. Índio que começou a cuidar a nossa terra-mãe, a nossa floresta, a nossa saúde, a nossa língua. Hoje, eu continuo lutando, como eles não parar de deixar entrar o garimpeiro na minha terra de Yanomami, eu não vou baixar minha cabeça. Sempre fica no meu campo. Eu estou guerreando, eu estou assim de guerra. Essa é a meu papel, liderança tradicional. Que o que eu escolhi é muito perigoso. É muito perigoso. Sociedade, ele gosta de matar indígena que está lutando. Vocês sabem muito bem. Alguém fica misturado aqui, quem fala português pode escutar a minha. Então, assim que chegou lá. Na ponta no Brasil, na ponta no Baixo Brasil, está lá, Boa Vista. Terra Yanomami é reconhecido do Brasil e fora, mas não está respeitado. Está homologado a Terra Yanomami, registrado, assinado pelo governo federal. Não está respeitado. Tem outra lei. Entrou outra briga contra a Constituição Federal. Dentro da Constituição Federal, tem uma lei que fala que quer respeitar com o direito do povo indígena. Mas ele não quer respeitar, não. Ele quer tirar e botar a lei dele. A lei de mineração, ele está querendo... ele está querendo colocar... Aprovar. Para aprovar. Mineração interna. Isso aí não está certo, não.
essa por falta de respeito, por falta, assim, por falta de respeito para o meu povo Yanomami, por falta de respeito de água, das montanhas, da terra, da floresta, todos os animais que a gente toma água. Água é prioridade, pessoal. Sem água, como é que o meu povo Yanomami vai viver? A água que passa na minha casa, da terra Yanomami, reconhecido que o governo conhece. Aonde que então, eles estão querendo colocar máquinas pesadas de qualquer jeito. Ele não quer falar comigo, mas ele está o ministro, né? Ministério, o traduzir um biícola. Mama aqui, então esse pela uma tua como. Oi. Bom, a minha fala, eu não uso relógio. Eu não uso. Então, Muito obrigada. Muito obrigada. Sí, supongo que se ha entendido, los garimpeiros son los mineros ilegales y hay una ley que ahora quiere legalizar un poco, ¿no? En el Congreso. Estábamos hablando de las amenazas y de la defensa, que él mismo ha dicho que es muy peligrosa, de los ecosistemas. Los activistas medioambientales y los indígenas que defienden la Amazonia ponen en riesgo sus propias vidas y lo hacen para defender un ecosistema valioso. Es la selva tropical más grande del planeta, que agrupa casi una gran biodiversidad y tiene un papel muy importante en la regulación del clima, en la captura de carbono y en muchos otros procesos. Y por eso quería preguntarle a Ana María Machado sobre que nos explique los ríos, en qué consiste esto de los ríos voladores que proceden de la selva amazónica, porque es uno de los mecanismos por los que la selva amazónica regula el clima del planeta, que además están muy conectados con la cosmología Yanomami. Bom dia a todas e a todos. Eu queria falar um pouco sobre algo que faz uma relação muito interessante entre o pensamento científico e o conhecimento xamânico dos Yanomami, que seriam esses rios voadores, e que é uma questão muito, muito séria, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Bom, os rios voadores, na verdade, é algo que é uma questão que alguns cientistas, como Carlos Nobre e outros pesquisadores no Brasil, têm estudado bastante, que é a evaporação da água que vem do Oceano Atlântico. Ela vem pelas correntes, elas vão para a Amazônia, e ali elas seguem em um processo de evaporação que elas enviam chuvas para todo o sudeste, centro-oeste, não só do Brasil, mas toda a América do Sul. E nós temos uma formação geográfica que, como nós temos tem a floresta amazônica e a Cordilheira dos Andes. Então, essa umidade, essa água, ela não passa, não vai depois para o Pacífico, ela desce para toda a América do Sul. E esse conceito é muito fundamental porque onde concentra 70% do PIB da América do Sul, é nessa região para onde a Amazônia manda chuvas. Então, a ideia dos rios voadores é que as árvores são capazes de fazer esse processo de transpiração e evaporação e enviam uma quantidade de água maior do que o rio Amazonas manda hoje, né? Então, em volume de água, é algo impressionante. E é fundamental hoje para a regulação do clima, que é onde justamente mora a maioria da população brasileira hoje, onde se produz toda a comida, inclusive o agronegócio que destrói a Amazônia para fazer pasto e plantar soja, dependem totalmente dessa chuva que vem através da floresta. Então, se cortarem as árvores e a floresta, o que vai acontecer é que ali pode se tornar um grande deserto. E se nós pegarmos o Mapa Mundi,
o mapa dos biomas, nós podemos ver que a vegetação, que naquela latitude no mundo, onde está o sudeste do Brasil, da América do Sul, o centro-oeste, ela coincide com o deserto de Outback na Austrália, com o Kalahari e o Atacama. Ou seja, é uma região que, se não fosse essa combinação de floresta amazônica e Andes, seria deserta. Então, os rios voadores são fundamentais para justamente manter a vida e alimentar o Brasil e o mundo. E porque é isso, uma árvore grande, ela tem capacidade de bombear na atmosfera mais de 1.000 litros por dia. Então, é como se fosse uma usina de serviços ambientais, mas que está sendo destruída. E sobre isso, só para fechar, assim, que justamente, né, como já falamos aqui, se continuar a Amazônia, continuar cortando a Amazônia ao ponto de não retorno, justamente nós não teremos mais esse caminho, e aí vem a desertificação. Inclusive, a Europa e o mundo todo vai sentir, porque hoje a carne que se come aqui é sustentada pela soja que se planta na Amazônia. Tem uma interconexão muito grande. Vou agora só fechar com um trecho do livro do Davi, que ele fala: quando as grandes árvores da floresta, como a sumaúma, o arimarre, e as castanheiras, hauarihi, são cortadas, a terra ao seu redor fica dura e ardente. São elas que atraem a água da chuva e a guardam no chão. As árvores que os brancos plantam, como mangueira, coqueiro, laranjeira e cajueiro, não sabem chamar a chuva. Elas crescem mal, espalhadas pelas cidades e como se estivessem em estado de fantasma. Por isso, só existe água na floresta quando ela está saudável. Assim que seu solo é desnudado, o espírito do sol Motokari, que ele falou antes, que seca a água, queima todos os seus rios e igarapés, secam-os com suas línguas ardentes, antes de engolir seus peixes e jacarés. Depois, quando seus pés se aproximam da terra, ela começa a assar e fica cada vez mais dura. Queria terminar minha fala só para falar que existe essa relação entre o pensamento xamânico e o pensamento científico, e que todas as mensagens já estão sendo passadas, e que a mudança é urgente. Muchas gracias. Ya veis lo importante que es la Amazonas para el planeta, y entonces nos preguntamos qué podemos hacer para detener esta destrucción, para no llegar al punto de no retorno. Sandra Franco Buenafuente es experta en bioeconomía y tiene propuestas. Queríamos saber que nos expliques un poco qué políticas ambientales se pueden impulsar para luchar contra la emergencia climática desde el Amazonas, para proteger la Amazonía, teniendo en cuenta las poblaciones que viven en la selva. Gracias. Bueno, es una emoción muy grande estar aquí. Auei e posema no Hitotihi. Davi, mi hermano del corazón. Y la emoción es más impactante todavía porque me recuerda a casi 3 décadas cuando llegué aquí en esta universidad para hacer mi máster y el doctorado. Llegué con un sueño y una preocupación. La preocupación sigue hasta hoy, pero el sueño un poco se está realizando, que es tener Davi aquí en esta casa, es tener la propuesta de grandes investigadores y de los gestores de esta universidad de cooperación con nuestra región, con el pueblo Yanomami y con la Amazonía. Entonces, esto es el más importante que puede pasar para una investigadora que en su relación con la Amazonía no se ve este ser como un recurso. La Amazonía es vida. La Amazonía es esto, es Davi, es nosotros. La Amazonía es lo que pasa para vosotros en todo lo que Ana María comentó
em las informações que o professor também passou. Não é solamente um bosque que está correndo o risco de destruição e chegar a um ponto de não retornar. É uma região muito importante para toda a humanidade. Pero, sobretudo, esta região tem que ser tratada e vista para promocionar o bem-estar da população que vive allí. Porque o modelo de desenvolvimento que se impartiu para a Amazônia ha fracassado. E esta é a preocupação. A preocupação de uma jovem investigadora que vino aqui há quase 30 anos com um projeto de criticar as políticas ambientais do governo que estava deixando com que os projetos das grandes transnacionais explotassem a Amazônia e que a população local estivesse cada vez mais pobre. Então, minha questão era, por que nós outros que somos tão ricos, esta riqueza não chega a nós outros? Por que minha família, meus irmãos não têm trabalho? Por que eu passo hambre? Minha família passa hambre. Veo a gente passar hambre. Não ter que comer quando pode. Ter um rio ali. E este rio se vê impactado por la bauxita que é tirada na água. Então, estar aqui é mais que um momento, é uma realização de uma investigação de há tempo, é uma realização de ha estudado aqui, em outras grandes universidades, como Oxford, e decidi voltar para a Amazônia. Decidi voltar para construir uma universidade onde está Davi. E meu sonho que se está realizando era fazer com que a voz da gente de allí se haga escuchar aqui, porque a minha, os economistas não se creem muito, a gente não se cree muito nos economistas, mas eu sou economista ecológica, então, tranquilos, tranquilo, isto funciona todavia, porque é a economia ecológica que é a solução para o novo modelo da Amazônia, é a economia ecológica que entende que o desequilíbrio del material, de la física, el desequilíbrio del impacto que causa de lo que estão sacando del suelo, se sigue com todo este processo, não nos vai deixar a Amazônia, não nos vai deixar a soja, nem a carne, nem o consumismo, nem todo o que vosotros consumís aqui, que também sois responsáveis por isto que passa allí. Isto também é um chamamento para que podes pensar, oye, eu estou ouvindo David Copenau e a professora Sandra, que vem desde allí, pero o que podemos fazer, de hecho, para que a Amazônia não seja vista solamente como um recurso para equilibrar a captura de CO2 que nós necessitamos, porque já hemos tallado nossos bosques? Porque já temos um modelo que queremos manter nosso nível de consumo bem e agora podemos compensar algum projeto ali. Então, isto sim que me llena de alegria e de esperança em ver que os grandes investigadores de aqui não estão somente pensando nisto, Teresa nem Rosina. Vosotros sim tenéis, nós estamos vendo a vontade de realizar, de fazer parceria, de conhecer mais e de contribuir para que a Amazônia não seja vista com este temor de desaparecer. Então, o modelo que temos é este modelo de que os territórios indígenas sejam considerados como um patrimônio, o conhecimento tradicional indígena seja considerado com sua forma, seus saberes, para que siga de exemplo para um modelo de preservação, de respeito, sobretudo para as pessoas de allí, para os quilombolas, para os ribeirinhos, para os pueblos indígenas, para a gente que de hecho necessita do rio, para a gente que não tem outra visão. Por exemplo, eu não tenho memória de não estar dentro de um rio quando minha memória começou. Então, os rios, o Tapajós, o Amazonas, o Solimões, o Xingu, o Negro, o Branco, todos os rios que nos fazem, todos os rios que nos dão vida,
Estos ríos, de hecho, son nuestras vidas. Y ellos que están dentro de nosotros, porque son ellos que nos dan de comer, la agricultura, ellos que dan trabajo para la gente que no tiene este apoyo del gobierno. Entonces, cuando nos preguntamos cuáles son las políticas ambientales que pueden promocionar un modelo de desarrollo que la Amazonía no sea vista con este temor de desaparecer, de transformarse en desierto. Serían las soluciones que la COP, que va a estar allí ahora en noviembre, que van a reunirse y van a decir, mira, sí, que vosotros tenéis todavía bosque, que vosotros necesitáis de esto, de aquello. No, es que las políticas de Brasil, de allí, que haya un comprometimiento propio con las poblaciones tradicionales, con los pueblos indígenas, un compromiso muy fuerte para acabar con el analfabetismo, con la desnutrición de los niños. La Amazonía tiene 40% de personas que viven bajo la línea de pobreza. Es muy fuerte saber que es una región que más se explota recursos con valor añadido muy elevado, pero que eso no se vuelve hacia la población local. Es muy triste ver que la gente sigue sin trabajo, que los ribeirinhos, que son las personas que viven del río, que no pueden tener una expectación de vida más allá de lo que el gran capital impone. Y las políticas, nosotros tenemos, vos ya debes haber oído que el Brasil es el país que tiene las políticas ambientales más avanzadas del mundo. Políticas sí, nosotros tenemos la Política Nacional de Gestión Territorial para los Pueblos Indígenas, donde ellos son los protagonistas, donde la sostenibilidad de sus territorios preservados es que van a mantener su cultura, sus costumbres y que sean respetados. Nosotros tenemos un código florestal que da los límites para la explotación de los árboles, para la explotación de los ríos. Tenemos las leyes de los ríos, de los recursos hídricos para proteger, pero no está siendo respetada. El interés es el crecimiento sobre el crecimiento. Y el modelo viene de la economía ecológica, viene del decrecimiento, reducir las escalas de producción, las escalas productivas, que las grandes hidroeléctricas no sean más construidas, porque impactan en territorio de los pueblos indígenas y de los más vulnerables, con los desplazamientos. ¿Y dónde viene la solución? Esto sí que hoy ha sido muy impactante probar los productos de la bioeconomía de Cataluña. Y qué alegría entró por la boca, y no solamente por lo que veíamos o por el cerebro de una investigadora, porque esto se conecta con lo que investigo, la bioeconomía de los productos de la floresta. Es esto que va a hacer con que la Amazonía pueda tener la solución desde dentro. Es esto que va a hacer con que las grandes universidades hagan parcerias con las universidades pequeñas, los locales. Esto es sostenibilidad, Teresa. Es esto que tú llevas desde aquí. Y es esto que nosotros hacemos há siglos. Y es esto que es mi preocupación, de que las políticas no sean efectivas para llevar la Amazonía para este punto. Y es esta alegría y agradecer este momento de volver a mi casa, de agradecer al momento de las personas que fueron muy importantes en traer, en contribuir para que David esté aquí, Oscar por incentivarme a acercarme al Centro de Cultura Contemporánea, Susana, Carmen, toda esta gente que hace con que este espacio de diálogo y conexión con la Amazonía se haga muy real y muy próximo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres por vuestras contribuciones. Hay un poco de esperanza, de crecimiento, acerca de la sabiduría de los pueblos indígenas. Queríamos cerrar la sesión con una pregunta muy clara desde la Universidad de Barcelona al chamán David Copenhague. Queremos preguntarle qué puede hacer la Universidad de Barcelona para ayudar al pueblo Yanomami, para ayudar a su pueblo. São Paulo,
Universidade de Minas Gerais, Roraima? Universidade de Roraima. Essa aí é ponte. Me dá água. Para ponte, sem ponte não vai atravessar. Então, nós temos tem ponte para você ajudar, recurso para comprar teçado, rede, faca, sabão, para meu povo Yanomami. Eu queria ajudar meu povo Yanomami. Tendo recurso, ajudando de nós, eu ficaria muito contente, junto com o meu povo. Porque meu povo precisa. Não só precisa remédio, não, precisa para ferramenta, para trabalhar. Você entendeu? Teçado para trabalhar, fazer um roçado. E machado para derrubar uma árvore para abrir a roçado. E para fazer um buraco, que enxada para plantar. O meu povo que mora nas montanhas precisa isso. Eu quero assim, ajudar minha família. Minhas famílias, meu tio, minha tia, minhas irmãs, meus netos, que estão lá esperando lá. Essa aqui é a minha fala para você. Você quer ajudar, faça um projeto. Esse projeto para mandar para esses 2 moças que estão aqui. 2 moças estão aqui. Ana Maria Machado e nossa irmã Sandra. Vocês repassam esse recurso para chegar lá. Universidade de Ahutucará, Associação Yanomami. Então, eu quero a ajuda de você assim. Tá bem? María, ¿nos traduces un poco el principio en Yanomami? ¿No? Lo que has, un poco la traducción. Foi mais ou menos no mesmo sentido. Vou falar para vocês, Napa, é assim que eu penso. Se vocês querem nos apoiar, se eu pedir para vocês, pode ser que vocês sejam generosos. Então, eu vou pedir. Eu gostaria de pedir apoio para os nossos projetos. E eu não peço isso à toa. Nós precisamos, senão não acontece. Hoje, nós temos a Ahutucará Associação Yanomami, e vocês precisam apoiar a Ahutucará Associação Yanomami, já que nós somos os defensores da floresta. Afinal, precisamos de dinheiro, então, se quiserem ajudar, eu também ficarei contente. Se não tiver recurso, dinheiro, como a Ahutucará Associação Yanomami irá trabalhar? Nós temos que acabar com as doenças para as pessoas não sofrerem. E nós também temos que pagar os funcionários que trabalham na associação. Aí depois ele mudou para o português. ¿Ha quedado entendido el mensaje? Sim, tenho. Sí, ya está. Yo creo que muchas gracias, obrigada. La Universidad de Barcelona recoge el mensaje. Ha quedado y intentaremos ayudar en todo lo que sea posible. Para cerrar el acto, nos hablará unas palabras la decana de la Facultad de Biología, Rosina Gironès. Bé, és el moment de tancar, es el momento de cerrar. Yo voy a decir casi 4 palabras. Una, ha sido un honor tener aquí a David Kopenawa. Muchísimas gracias por esta oportunidad, al CCCB, por la parte de organización enorme que ha llevado, a todas las personas que han participado hoy en este acto. Evidentemente es un compromiso que adquirimos, un compromiso desde la universidad, como habéis oído de la vicerrectora, compromiso del Hub de Sostenibilidad Global.
Y necesitamos un poco de tiempo para pensar en lo que nos habéis dicho. Hemos de pensar en cómo nosotros, todo lo que hemos aprendido hoy, lo podemos aplicar, cómo podemos o cómo debemos hacer que nuestra propia población muy urbanita reconecte con la naturaleza, aprenda de nuevo a convivir, a conocerla, a amarla para poder cuidarla. Y aprendemos a que todos somos parte de la naturaleza y estamos juntos en este proyecto que es nuestro planeta de salud. Entonces, incorporar a toda la gente joven con energía, porque lo que vamos a hacer es mejorar lo que tenemos ahora, preparar un futuro para todos. Y hay que cambiar la manera de hacerlo y la manera de vivir, ¿no? También. Muchísimas gracias a todos y esperamos verles también próximamente o de alguna otra manera, que nos volvamos a encontrar. Gracias y mucho éxito a todos. Gracias.